com temor e tremor, né, que mais uma vez nós vamos meditar juntos, né, na palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo nos direcione, né, e nos revele aquilo que Ele deseja tratar nos nossos corações nessa noite, amém? E nós estamos na série Avivamento Prático. E essa palavra, avivamento, em que existem tantas definições, tantas formas de expressar como se enxerga avivamento, e o fundamental é trazer vida. E nós sabemos que Jesus, Ele é a verdade, o caminho, Ele é a vida. Então, ser avivado é estar perto de Jesus, é se aproximar dEle, é romper com as barreiras que existem para que a gente chegue mais pertinho e experimente o calor, a voz, o toque do Senhor Jesus, amém? Ele é real, Ele está no nosso meio, o Espírito Santo está fluindo nesse lugar. E quando eu penso em avivamento, eu penso de quando eu era adolescente, nascido e criado na igreja. E todos nós sabemos que, conforme a gente vai montando a nossa trajetória de vida, quando a gente chega na adolescência, dependendo do nosso comportamento e das nossas escolhas, já começam a surgir alguns rótulos, né? E aí, esse não gosta de estudar. Esse era um que eu tinha, né? Aí, por exemplo, um dos que eu tinha é que eu tinha feito 4 anos de violão e eu só conseguia tocar chá com pão. Quem é da área da música conhece, o chá com pão, chá com pão. Mas em um dia, o Espírito Santo se manifestou, A presença do Espírito Santo foi tão poderosa em uma reunião que nós estávamos, em que Deus começou a usar pessoas nos dons espirituais. E eu lembro que eu, confuso, ainda batistão, assim, sabe, muito tradicional, Eu peguei e olhei assim, falei, Senhor, eu só fiz uma oração. Eu vendo as pessoas sendo usadas, eu falei, Deus, se for teu, eu quero. E a partir dali, o Espírito Santo começou a fazer uma obra poderosa. E Deus usou pessoas em profecia. Uma das pessoas que foram usadas em profecia, ela falou, a partir de agora esse garoto vai tocar, vai cantar, e eu não conseguia nem tocar, que dirá cantar. E Deus manifestou, Ele faz, Ele deseja nos levar a esse lugar aonde as águas saem dos ardelhos, saem dos joelhos, dos ombros, e Ele conduz as nossas vidas aonde Ele deseja. Então, o avivamento prático, como não reconhecer o avivamento prático na igreja de Atos? Porque aquela igreja que obedeceu à voz de Jesus, dizendo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestida de poder, e o revestimento veio, e a partir do momento que o Espírito Santo desce sobre a igreja do Senhor, sobre os apóstolos, algo impactante começa a acontecer em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, e todas as estruturas, vamos dizer assim, religiosas, humanas, começam a ser sacudidas. E o reino de Deus é revelado por meio da vida dos apóstolos. E quando a gente vai caminhando, no livro de Atos, e a gente chega ali no capítulo 8, no capítulo 9, é um momento em que a perseguição ela já começa a se tornar muito intensa sobre a igreja, principalmente por meio da vida de Saulo. E quando você olha,
Saulo, você pensa assim, como que Deus permite, né, um perseguidor tão voraz ferir, né? A nossa mente humana, ela pensa, né? Como que Deus permitiu um homem santo, puro, como Estevão, morrer da forma como morreu? Queridos, o apóstolo Paulo depois, eu acredito quando ele fala que viver é Cristo, morrer é lucro, ele estava lembrando inclusive de Estevão, porque ele consentiu com a morte de Estevão, e aquele momento, todo aquele contexto, ele só serviu para uma coisa, para lançar a igreja ainda mais longe, para dispersar, sabe, aquele fogo que estava concentrado em Jerusalém. Ele começa a se espalhar pelas cidades ao redor, por meio da perseguição. Então, quando estiver passando por uma provação, eu lembro da internação do Estevão, e eu falei, Senhor, se o Senhor nos colocou nesse hospital, alguma coisa tem. O Senhor deseja fazer alguma coisa nesse lugar. E aí eu lembro de uma enfermeira que entrou, saiu, uma hora ela entrou e falou assim, quando eu entro nesse lugar, quando eu entro dentro desse ambiente aqui, eu sinto uma paz. E eu falei, o Espírito Santo está nesse lugar. O Espírito Santo está falando. Quando Deus nos envia a lugares, seja por diferentes motivos, Ele vai nos usar. Amém? Isso é avivamento. Avivamento é romper com as estruturas, sabe, estáticas da religião. E permitir que o Espírito Santo te envie aonde Ele desejar. E te use da forma que Ele desejar. Então, quando nós olhamos, né, ali em Atos Apóstolos, mesmo em meio a perseguições e necessidades, a igreja se movia no poder do Espírito Santo. Em todo momento cumprindo propósitos determinados por Deus para aquele tempo. E uma coisa encantadora, o nível de direcionamento do alto que os primeiros cristãos tinham, nós precisamos desejar nesse tempo. Porque a gente pensa assim, não, aquela é a igreja perseguida. Mas enquanto, né, o louvor estava sendo ministrado, a irmã Carissa, ela falou, por se espalhar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Hoje nós vivemos, né, o tempo de uma profecia se cumprindo. Um tempo de apostasia. A palavra de Deus fala a respeito disso. Se você olha a carta de Paulo, né, a Timóteo, ele fala que nos últimos dias surgiriam homens amantes de si mesmos. Pais contra filhos, filhos contra pais, e nós estamos vendo isso se cumprindo. Só que quando a gente olha para o nosso tempo, nós temos que chegar para o Senhor, Senhor, eu quero o mesmo nível de direcionamento. Eu quero o mesmo nível de, sabe, de liberdade do Espírito Santo para conseguir ser guiado em meio a tanta frieza, em meio a tanta escuridão que o mundo possui. Nós precisamos. E quando nós olhamos para esse contexto de Atos 9, que aí eu quero ler com você, Atos 9, o versículo 31, inicialmente, que ela traz um relatório no meio do capítulo sobre a igreja naquele momento. Atos 9, 31. Vamos ler juntos? A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. E a coisa interessante é que quando você vê no meio do capítulo, a igreja tinha paz, e você olha o início do capítulo são as perseguições de Saulo. Então, Deus conduziu a igreja, Deus dirigiu a igreja naquele momento de intensa provação a um ambiente de paz. Mas entenda, não é um ambiente de paz política, paz financeira, não é a paz que o mundo tenta conciliar. Eles estavam vivendo um nível de paz que excede todo entendimento, que o apóstolo Paulo fala em suas cartas.
E ela ia se fortalecendo. Uma igreja que, mesmo perseguida, ela se fortalecia enquanto andava em temor e era encorajada pelo Espírito. Você pode falar assim, coragem do Espírito. Gente, isso é tremendo, porque nós vamos ver aqui na frente que Ananias e os apóstolos, quando olham a Saulo convertido, eles falam assim, ué, é o perseguidor, ele está no nosso meio, mas o Espírito Santo fez a obra. O Espírito Santo convence, ele direciona, ele revela, e ele fortalece os nossos corações, diante daquilo que nos traz insegurança. Então, o avivamento na prática, faz da igreja dispersa, e aí eu queria te convidar a entender o dispersa, não de distraído, mas a igreja dispersa é de espalhada. E aí, automaticamente, quando eu estava lendo, eu pensei, no ritmo que nós temos, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja. Se a gente permitir que a rotina corroa o nosso relacionamento com o Espírito Santo, nós perdemos a essência de corpo, nós perdemos a essência de filhos de Deus, que a natureza está gemendo, esperando pelo tempo da manifestação deles. Então, a igreja perseguida ali por Saulo, ela foi dispersa, e a igreja espalhada. Estamos reunidos, amém? Podemos chamar esse lugar de Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Mas na hora que a perseguição veio, e aqueles discípulos se espalham, saem de Jerusalém, o que vai acontecer? O evangelho vai morrer? Não. Outras áreas serão incendiadas pelo Espírito Santo. Nós vamos sair desse lugar. E amanhã de manhã é momento de incendiar onde estivermos. É momento de, vamos dizer assim, sabe, não é contaminar, de sujar, mas de influenciar num nível de que pessoas reconheçam que o Espírito Santo está agindo por meio de nós. De que nós estamos andando debaixo da direção de Deus. De que nós estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso. Então a igreja espalhada é uma ferramenta poderosa. E assim, quando a gente rompe com essas barreiras da religiosidade, e o Senhor me fez lembrar de um contexto em que profetas estavam anunciando o exílio. E assim, Jeremias, quando ele começa a profetizar, e você olha para o comportamento de Israel, estava tudo, a estrutura religiosa estava toda funcionando normalmente, gente. Normalmente. E eu queria te convidar a ler o que Jeremias profetizou naquele tempo, tentando mexer com a estrutura da religiosidade, tentando mostrar assim, gente, se a gente transformar em uma rotina aquilo que Deus deseja fazer por meio das nossas vidas, a gente se perde. E eu queria te convidar a ler comigo Jeremias 7,4. Olha o que Jeremias vai dizer: não se deixem enganar por aqueles que fazem falsas promessas e repetem, templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Sabe por quê? Porque Jeremias estava dizendo, vocês serão levados para fora. Vocês serão levados cativos. Isso daí vai acabar. As lideranças religiosas iam contra Jeremias e diziam, o templo do Senhor está aqui, o templo, pura religião, pura tradição. O Espírito Santo estava falando por meio de Jeremias. E aquilo que Jeremias profetizou aconteceu. E sabe que é a coisa tremenda? O templo ficou lá. Ele foi destruído, nós sabemos disso.
Mas entre os cativos, por exemplo, você tinha Daniel. Entre os cativos você tinha o profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel, em meio aos exilados, se você lê Ezequiel, fala assim: eu estava diante do rio Quebar, e eu tive visões do Senhor. Ele não estava no templo, ele não estava numa rotina religiosa, ele não estava naquela estrutura, ele estava entre os cativos, mas ele estava vendo a Deus, ele estava ouvindo a voz de Deus. Daniel estava lá cativo, servindo a estrutura dos reis, e se prostrando 3 vezes ao dia e adorando diante do Deus Todo-Poderoso, e mostrando diante de todos que só Deus é Deus. E é nisso que o Senhor deseja mexer conosco, né? Porque nós vamos sair daqui, esse ambiente confortável, né? Todo preparado, são minutos e horas, e a partir do momento que pisamos lá fora, o Espírito Santo deseja continuar falando e agindo de forma poderosa. Amém? Então, o avivamento na prática faz da igreja dispersa, espalhada, uma ferramenta de avanço do reino de Deus. E olha que coisa tremenda. Quando você está lá em Atos 9 e ocorre a conversão de Saulo, a forma como Deus se revela a Saulo, todos nós conhecemos, né? No caminho de Damasco, né? A luz, né? Aparece, Saulo ele vai ouvir, né? Saulo, por que me persegues? Ele vai ficar cego, e aí ele vai ser orientado. Olha o Espírito Santo falando, Deus se revela a Ananias, Deus usa pessoas para levar Saulo até Ananias. E quando Saulo ainda está lá atônito, que a palavra de Deus diz que ele ainda estava, né, tentando entender o que estava acontecendo, a revelação vem. Olha a revelação. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Aí você pensa, que evangelho é esse? Acabei de me converter, Jesus se revelou a mim, e aí olha o que Jesus usa a boca de Ananias para dar o recado para Saulo. Olha, filho, ele é vaso escolhido, eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. A palavra de Deus fala que as escamas dos olhos caíram em Saulo, e a partir daí, ele levanta debaixo desse propósito. Você pode falar comigo, propósito. Então Saulo sabia desde o momento da sua conversão que ele iria sofrer. É forte ou não é pensar nisso? Desde a sua conversão ele já sabia, eu vou sofrer pelo nome de Jesus. E a partir daí um homem intrépido, encorajado, começa a espalhar entre gentios e judeus o evangelho de Cristo que é poder. Amém? E o segundo tópico, o avivamento na prática manifesta o evangelho que é poder para todo aquele que crê. E quando a gente fala o evangelho que é poder, os apóstolos, irmãos, naquele momento, eles estão transbordando do Espírito Santo. Eles estão guiados. Olha, se tem algo que toda vez que eu leio me deixa assim impactado, aquilo que está no capítulo 8, quando Filipe, ele é guiado pelo Espírito Santo, falou, vai até a carruagem. Da carruagem, né, ele é usado para converter aquele eunuco, e a partir dali, gente, ele é transladado para um outro local, para que ele pudesse. O reino de Deus tem pressa, gente. Ele é levado pelo Espírito para outro lugar e ele aparece em outra cidade pregando. Quantos creem nisso? Amém? Porque senão a gente começa a olhar para a Bíblia e fala, não, gente, será? Não. Aconteceu. E se for o propósito do Espírito Santo, ele faz isso de novo hoje. Porque o reino de Deus tem pressa.
Então, quando a gente olha, os apóstolos estão vivendo isso, mas eles também estão vivendo a dor, eles também estão vivendo a perseguição, eles também estão passando por momentos de medo. E aqueles apóstolos viram com os seus olhos o maior dos perseguidores virar um grande evangelista. O evangelho é poder. Amém? Não era um perseguidor, era o maior dos perseguidores, que estava pedindo cartas aos sumos sacerdotes, às lideranças máximas, pedindo cartas para pegar cristãos e aprisionar e matar. E agora ele está convertido. E aí eu queria te convidar a ler comigo o agir do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele é poderoso para agir da mesma forma nesse tempo, irmãos. Para falar do mesmo jeito. Versículo 13. Vamos só no capítulo 9, versículo 13. Olha que coisa poderosa. Ananias, é o momento que Ananias está falando com Deus. Deus está revelando e Ananias está respondendo. E olha isso. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Aí, rapidinho, é a verdade ou mentira? Verdade. Realidade. E é uma coisa que é tremenda. A fé, ela não nega a realidade. Só que ela não para diante da realidade. Amém? Então, o Senhor, no entanto, disse: vá. E aí, eu queria te convidar nesse momento a pensar comigo. Sabe aquela situação, aquele contexto, em que já deram sentenças, em que falaram: é assim, é assado, não vai dar certo. Se o Espírito Santo falar contigo, vá. Busque o Espírito Santo. Olha o que Deus disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Você crê que o Espírito Santo, ele age dessa forma nesse tempo, amém? O Espírito Santo continua falando, queridos. Então, quando a notícia ruim chegar, quando a adversidade chegar, vá para o Espírito Santo. Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer a respeito disso. E a direção que o Espírito Santo te der pela palavra, creia, ande em coragem, e Ele vai te dar auxílio em todos os momentos. O Evangelho de Deus é poder. E quando a gente olha o posicionamento espiritual de Ananias, nós podemos tirar muitas lições de avivamento prático. O primeiro, nunca podemos duvidar de quanto o Evangelho de Cristo é poderoso para transformar. Nunca. Mas essa situação não tem jeito. Não diga isso. O Espírito Santo é poderoso para transformar qualquer situação. Uma igreja avivada, segundo, uma igreja avivada sempre olhará para as pessoas e situações com olhos espirituais. Porque quando a gente vê o relato de Ananias, você tem dois momentos. O olho natural: Senhor, tem ouvido o que esse homem está fazendo. Ele tem carta dos sacerdotes. Olhos naturais. E assim, os nossos olhos naturais, irmãos, sabe? Olhos, ouvidos, boca, nariz. Gente, os nossos sentidos nunca vão parar de falar conosco. Senão a gente deixa de ser humano. Só que nós temos um ensinador, o Espírito Santo, que ele nos ensinará todas as coisas. Nós não estamos órfãos. Então, olhos espirituais. Você pode levantar sua mão ao Senhor e falar: Senhor, eu quero visão espiritual nesse tempo. Eu quero ouvidos espirituais nesse tempo.
para que aquilo que é natural não me pare, para aquilo que é sentença humana não me pare, e eu continue caminhando em fé. Amém? E terceiro, em um ambiente de relacionamento com Deus, sempre haverá direção, fortalecimento e coragem. Sempre haverá. Aonde o Espírito Santo está agindo, vai ter direção. Vai ter. Gente, olha só. Quando a gente percebe o nível de perseguição que a igreja ela sofre no livro de Atos, ainda nesse capítulo, quando os religiosos percebem a arma que seria Saulo para o evangelho agora, eles já conspiram matar Saulo naquele momento. E aqueles que estavam com Saulo identificam isso, olha, vão matar ele. E no capítulo 9 mostra que ele vai ser descido por um cesto pelas muralhas da cidade, e ele vai ser tirado, e daqui a pouco ele já aparece em outra cidade pregando o evangelho. Deus dá estratégias, Deus dá visão, Deus dá direcionamento, Deus dá força. Amém? E aí, o terceiro, o medo e a resistência à obra do Espírito Santo não permanecem em uma igreja que vive o avivamento na prática. Quando a gente olha para Ananias, ele temeu ou não temeu? Temeu. Mas o medo não paralisou. Quando ele está orando ao Senhor, ele resiste, ele fala: Senhor, olha o que está acontecendo. Mas o Senhor disse: vá. Mas eu queria te convidar a ler um outro momento. Depois que Saulo já está pregando, e os outros apóstolos, os apóstolos, vamos dizer assim, dos 12, estavam em Jerusalém, e Paulo está pregando, e quando Paulo vai a Jerusalém, os apóstolos também vão temer. E eu queria te convidar a ler comigo. Os apóstolos vão receber a Paulo, vão receber não, né? Vão desconfiar quando ele está no mesmo ambiente que eles. E olha o que Deus vai fazer. Versículo 27. Então Barnabé levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco, e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. E aí, a obra do Espírito Santo. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Você pode falar comigo? O Espírito Santo rompe barreiras. Barreiras que muitas das vezes nós criamos. Os apóstolos, quando recebem a Saulo no ambiente, automaticamente cria-se uma barreira. Porque qual era a visão? Perseguidor. Que isso? Como é que eu vou saber se está, em paz ou não? Mas Deus usa um homem, Barnabé. Deus vai usar Barnabé para fazer a ponte entre Saulo e os apóstolos. E eu vou até ler o que eu anotei. O temor dos apóstolos diante da presença de Paulo nos mostra o quanto pode ser prejudicial olhar com olhos naturais o que é obra do Espírito Santo. O cuidado e a sabedoria que Barnabé teve precisa ser gerado nos nossos corações. Gente, Barnabé foi um promotor de unidade. Porque o medo, a resistência gera divisões.
E os apóstolos estavam com medo de receber. E o Senhor deseja levantar Barnabés nesse tempo, amém? Aqueles que diante de situações, gente, muitos desafios virão pela frente. O Senhor tem liberado uma palavra sobre nós de alcançar essa cidade. Os desafios serão muito grandes. Gente, situações vão surgir que vão gerar medo. Só que quando Deus estiver agindo em nosso meio, nós temos que ser promotores de unidade, promotores de conciliação, debaixo da direção do Espírito Santo. E para que a gente possa ver nesse tempo o Espírito Santo agindo livremente em nossas vidas, as resistências e os medos têm que cair, para que aquilo que é propósito de Deus aconteça no nosso meio, amém? Que o Espírito Santo gere isso em nós. E eu queria te convidar a ler comigo, 2 Coríntios 3, 17 e 18. Pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, você pode falar assim, todos nós, não são alguns, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aonde o Espírito Santo está, ali a liberdade. As resistências caem, os medos caem, as barreiras vão por terra. E quando falou sobre conhecer ao Senhor, sobre se aprofundar no Espírito Santo, o Senhor começou a me incomodar e a falar comigo com a vida de Oséias. Para falar a verdade, eu tenho uma vamos dizer assim, um deleite no livro de Oséias diferente. Porque na minha adolescência, enquanto eu adorava, o Senhor sempre trazia, com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. Fui eu que ensinei a Efraim a andar, está lá em Oséias 11. A forma como Deus se revela a Israel no livro de Oséias, se revela a nós, amém? Nós somos Israel desse tempo. É algo muito delicioso. Por mais que tenha exortações, é um dos livros proféticos que mais conclama o povo de Deus a conhecê-lo. Lá no início do livro de Oséias está dizendo que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos romper com essas barreiras e nos aproximar do Espírito Santo. Só que a relação que Deus usa para revelar por meio de Oséias é a relação entre marido e mulher, esposo e esposa. Mas todos nós sabemos com quem que Deus mandou Oséias se casar. Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta. E todas as vezes que ela saía, se prostituía e trazia consigo os filhos da prostituição, o que Deus falava para Oséias? Ama, recebe-a, dê nome aos filhos. E aí ela saía de novo, e ela voltava, ama, recebe-a. Isso te faz lembrar alguma coisa? Você pode levantar as mãos ao Senhor, nós fomos comprados. Alguém aqui era digno? Não éramos. E o Senhor vai usando a trajetória e a vida matrimonial de um profeta para revelar o quanto Deus quer atrair. Irmãos, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Quem tem ciúme do seu cônjuge? Eu tenho.
Gente, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Isso é tremendo, isso é poderoso, isso é lindo. E o Senhor chama a sua igreja de noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus ali em Oséias, nós podemos nos expor ao Espírito Santo e pedir: Senhor, me atraia. Você deseja fazer essa oração, amém? Queremos ser atraídos nesse tempo de avivamento, ser atraídos pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos atraia para a oração, que o Espírito Santo nos atraia para a adoração, para a intercessão, para o cuidado, que o Espírito Santo nos atraia para o evangelismo, que o Espírito Santo nos atraia para o cumprimento do bom propósito dele. Porque quando você lê o livro de Oséias, você vê, né? Tem uma passagem que fala: eu vou cercar os caminhos dela com espinhos, para que ela se machuque. Não, é para que ela volte. O Senhor está atraindo. O Senhor está nos atraindo nesse tempo para um tempo novo, irmãos. E eu queria te convidar a desfrutar disso, a permitir que o Espírito Santo jogue por terra barreiras, medos, para que o Espírito Santo flua no nosso meio com liberdade. Pois onde o Espírito Santo de Deus está, ali a liberdade. E aí eu queria te convidar a ler 2 textos. E eu queria te convidar a orar esses 2 textos comigo nesse momento. Você pode ficar de pé. Oséias 6:3. Eu falei ler o texto, mas não disse o texto. Desculpa. Oséias 6:3. Você pode falar comigo? Gente, esse A com H, como que se pronuncia? Ih, gente, não é não. É um A exclamativo. Eu acho que é, né? Perdoe os professores de português, mas eu acho que é um A, não é? É um A de exclamação. A! Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá. Tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Amém? Vamos ler de novo e a gente pode clamar ao Senhor juntos. Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Gente, que coisa tremenda. Olha como que nós estamos sofrendo com o calor nesses dias. Sabe por quê? As chuvas da primavera e do verão são normais. Pela lógica do clima, deveria estar tendo aquela chuvinha toda tarde, mas não está acontecendo. A natureza está gemendo, mas a palavra de Deus, céus e terra podem passar, mas as palavras de Deus não passarão. O clima está mudando, mas o nosso Deus é imutável. Quando nós nos colocamos na posição de buscá-lo, de conhecê-lo, ele chega, ele se revela, assim como as chuvas de primavera chegam. E nós cremos que esse é o tempo de que Deus deseja derramar algo poderoso sobre nós. E eu queria te convidar a ler Oséias 10:12. Eu disse: plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. E aí olha que coisa linda. Arem o solo endurecido do seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Você recebe isso sobre a sua vida? Você crê que o Espírito Santo está arando o meu e o seu coração nesse tempo, para uma chuva que virá? E eu queria te convidar a cantar um louvor. Não sei se vai ser possível. Vai chover do Fernandinho, será que a gente consegue? Em ré. Eu queria te convidar a orar esse louvor.
E que enquanto a gente ora essa canção, você possa estar dizendo: Senhor, ara o meu coração. Sabe o que é arar a terra? É preparar a terra. É preparar a terra por algo que está por vir. Para uma semeadura, para uma chuva que trará grande frutificação. Amém? Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Você pode erguer as suas mãos ao Senhor. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, 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 Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover. Esse é o clamor, Senhor, do nosso coração nesse tempo. Ara, Senhor, a terra dos corações endurecidos, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações a cada dia.
que andemos, Senhor, segundo aquilo que o Senhor nos chamou, em novidade de vida, e que tenhamos a certeza, Senhor, que o Teu Espírito nos guiará, nos renovará a cada dia, irá regenerar, Senhor, a cada dia a nossa vida, e nós podemos, Senhor, levar sobre aqueles que precisam boas novas, boas notícias. Senhor, que cada filho Teu aqui nessa noite seja uma porta de boas notícias que fluem dos céus, boas notícias que fluem da Tua palavra. Nós cremos nisso, Pai, que ao sermos dispersos nesse lugar, que o Teu Espírito Santo continue falando e agindo de forma sobrenatural, e que sejamos instrumentos, Deus, por onde passarmos, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Espírito Santo consolide nos nossos corações essa palavra. Amém.